Hoje é dia 15 de janeiro de 2026. Sinto que devo estar a dizer para não me aproximar mais dele. Porque isto é um processo. E nós nunca vamos ter respostas para tudo. E a mensagem que vos quero deixar agora é a seguinte. Se as pessoas aceitassem a nossa visão e nossa profecia, aquilo que sentimos como missão dada, nós não éramos escolhidos para essa mesma missão. Ou seja, se aquilo que nós sentimos fosse inato na cabeça e no coração de toda a gente, nós não éramos escolhidos para essa missão. Para que fazer mais do mesmo? Certo? E aí que está a resposta. É normal que as pessoas não se sintam nem se rebejam naquilo que nós sentimos, porque não é daqui, é do eu superior que nos manda. E ele diz-me uma coisa muito interessante hoje. Eu escolhi-vos para esta missão não porque são perfeitos, mas porque a quem de direito. Porque as pessoas com mais estudos, como vocês, com mais conhecimento, não têm a visão que eu vos tenho. E ele fala muito disso. É muito falado disso na Bíblia. De que outras pessoas podem ter mais, sei lá, mais estudos, mais conhecimento, mais experiência. Mas talvez não tenham um Espírito Santo, Deus, dentro deles. E quem tem, o impossível torna-se possível. Para muitos, aquilo que é dito da nossa boca é só estranho, não faz sentido nenhum. É diferente do comum, do banal. Então, talvez seja mesmo por isso que nós tenhamos sido escolhidos para essa missão. Porque pode parecer que é de senso comum, mas não é. Por isso é que há tanta gente que luta por uma causa e não consegue. E depois vê alguém e de repente já consegue. E é muito isso. É nós aproximarmos do Senhor o suficiente para não duvidarmos daquilo que sentimos. E isto é ter pés sentados na terra. Eu continuo a ser humano. Eu como, eu durmo, eu bebo. Ter esta relação com Deus não faz-me menos humano. Deus quer partilhar uma coisa. Eu hoje estava a ter aqui uma canalização. Vivi-me é mais de um galo. Obviamente que dito para as pessoas comuns, elas vão achar assim um galo. Isso é o teu cérebro, tipo, devagar. Temos muitos pensamentos. Pronto. Só que eu consigo receber aqui alguns insights, algumas mensagens, alguns downloads. E claro que não leva tudo à letra, né? Um galo pode simbolizar muita coisa. Pode simbolizar a pessoa querer voar, estar presa, pronto.
E o meu YouTube está muito bem instruído. O meu YouTube e o meu Instagram, por isso que eu gosto lá, tá, pessoal. Porque só dá lá sincronicidades, números, mensagens, coisas que eu sinto. E que lá estão sinais. Ainda vou ter que pedir um sinal a Deus. E hoje apareceu um vídeo a dizer: o Deus está a dar sinais, não vês? Ou seja, são aquelas pequenas coisas. Sabem? Aquela música de repente aparece com as respostas. Aquela pessoa que diz tudo aquilo que vocês precisavam de ouvir. O milagre, sabem? Isso é Deus. Deus, o universo, queiram chamar-me, é Deus. Para muita gente é só coincidências. Porque ainda não viram a grandeza do invisível. Porque se vissem, iam ver com os outros olhos. E lá está, estava a falar do galo. E depois fui ao meu YouTube, lá ver os vídeos, estavam a canalizar. E apareceu um galo. E é muito engraçado porque aquele galo é, digamos que, vidente, não é vidente. Mas dá profecias. Dá certas mensagens. Ou seja, percebem? Às vezes temos que parar de querer dar respostas para a nossa mente e confiarmos no inefável. E quando nós ficamos sem resposta para aquilo que acontece de bom, é Deus a fazer das suas. E tenho muita certeza absoluta disto, de que foi Ele que me manteve amparado no caminho até aqui. Foi o meu espírito e a minha alma que me salvou. E é muito isso. E nós percebemos a grandeza daquilo que não é visível, nem a nossa mente encontra respostas. Os milagres acontecem todos os dias. E as oportunidades. Só temos que parar de duvidar. Deixa eu ver a mensagem que veio para hoje. Olha, saiu São Marcos, capítulo 8, versículo 34, quando diz hoje: perseguido Jesus. Se alguém quiser vir comigo, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la. Este versículo sai muitas vezes, porque eu abro a Bíblia aleatoriamente e digo: por favor, Jesus, que mensagem me queres dar hoje? Há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho há de salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida? O que pode o homem dar em troca da sua vida? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E é isso. Quem perder a sua vida há de salvá-lo. Quem perder o ego há de salvar a sua vida. E ele disse que é uma coisa muito interessante, que é: as pessoas nunca acreditam naquilo que nós sentimos, na mudança, aquilo que nos sai de dentro, até verem concretizado.
E a fé inabalável é isso. É tu acreditares piamente, com todos os sinais e sem os sinais, é ter as pessoas à tua volta a duvidar. E tu permaneceste estática na tua fé. E é engraçado que ao lado está 9, que é o fim de ciclos. E é muito isso, é... Só para vocês verem, estas mensagens que eu recebo são tão canalizadas às vezes que eu até me esqueço o que é que eu disse. É muito isso, é... Agora também vi aquela música perder para depois ganhar. Mesmo tempo. Acho que é da Marisa. Também ela é muito crente em Deus. Eu acho que é da Marisa, espero. Mas é muito isso. E nós acreditamos. Há uma frase muito interessante que é: se tu acreditas, queima os barcos. É como se fosse a única opção. Está certo? E aquelas pessoas que sentem isso, sentem que isto não é uma ilusão da mente, mas a certeza do coração e do espírito, são as que conseguem. Eu gosto muito de seguir o Wesley e Priscila. O Wesley orou 365 dias pela sua mulher. Marcou a data do casamento, sem sequer ter mulher, sem conhecer, sem nada. E publicou nas redes sociais. Obviamente, ele disse isso. Havia pessoas que não acreditavam. Tipo, o que é este aqui? Ele publicar nas redes sociais. Nós somos muito descrentes, muitas vezes. Até que chegou, acho que um mês antes da data do casamento, que ele tinha marcado, pagou tudo, fez tudo e encontrou a sua noiva e casaram no dia em que Jesus escolheu. Ele disse: e agora, o que é que vão dizer? É algo que aconteceu. Algo que é visível. E é engraçado também estar aqui a dizer ao lado: são marcos de cura do cego. E é isso, muitas vezes somos cegos. Vemos, aliás, olhamos, mas não vemos. Falta-nos sermos mais crentes naquilo que não vemos. Quando nós plantamos uma semente, nós sabemos a partida, quase sempre, que ela vai dar. Não é visível, mas ela vai dar. E queria pedir, Senhor, que eu consiga cada dia, que eu consiga dia após dia ser mais crente em Ti, na Tua palavra, no Teu desejo, que eu me torne rica no Espírito e me torne rica na mente com o Espírito, e que Tu sejas sempre o meu pilar, aquele que me guia. E peço também que esta mensagem chegue a quem precisa, que seja um alento para o coração, para os olhos, e que saibam que por vezes precisamos olhar para o futuro, não com os olhos, mas com o coração. E protege-os, guia-os, ampara-os nas quedas, para que se tornem fortes e grandes no topo.
que eles guiem sempre a tua palavra. Aliás, que eles sejam guiados pela tua palavra. Que saibam que onde estás existe sempre espaço para eles. E torna-os repletos do teu Espírito, Senhor. Eu já me esqueci do que eu estava aqui a dizer no vídeo. Por isso é que às vezes divago, é que eu esqueço. E aqui outra parte muito interessante no versículo 9. O que fala que eu tenho boa visão, que isto aqui está, a Bíblia está à frente e eu tenho que estar aqui o tal. Porque está a servir suporte. A Bíblia e Deus. B. Promete para contigo. Disse-lhes também: em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes não experimentarão a morte sem terem visto o reino de Deus chegar em todo o seu poder. Estes vídeos que eu estou a fazer, eu rezo lá já todos os dias, de manhã ou à noite, mas nunca gravo. Mas Deus disse para começar a gravar. Para começar a gravar, porque futuramente vamos publicar nas redes sociais. Eu quero muito isso, começar a passar mais a palavra do Senhor. E é tão engraçado porque eu esta semana falei com uma pessoa. Estás a aproximar de Deus. E fomos partilhando algumas ideias. E eu tinha um vídeo já feito. Até acho que era sobre o portão. E depois lá está, vocês sabem que eu divago muito. Divago não. Tenho muitas ideias, vou a cada ponto e depois esqueço. E lá está, eu mandei um vídeo. E até nesse vídeo falava dela. E eu fiz um vídeo que ainda não está a ser publicado. Foi algo que Deus disse-me para fazer. E no dia a seguir, sem ninguém saber, essa própria pessoa falou comigo e eu senti a necessidade de mandar o vídeo. Porque falamos sobre Deus. E se aquilo que nós sentimos no nosso coração, aquilo que o Espírito nos diz, Deus, é porque Ele já sabe o nosso futuro. E Ele está a pedir-nos para seguirmos as suas orientações. Quer dizer, eu gravo um vídeo e no dia a seguir, aquela mesma pessoa de quem eu falei no vídeo, ouve o vídeo e já estava gravado o vídeo. Percebem? Eu não conseguia prever isso. Que logo no dia a seguir, e que essa mesma pessoa de quem eu falei no vídeo ia ouvir o vídeo. E ninguém sabe que eu fiz este desafio a mim mesmo de gravar para publicar nas redes sociais. É isto. Temos que perder os nossos velhos hábitos para vermos o reino de Deus. E o reino de Deus não é a morte. É o topo. A grandeza. Temos que perder a nossa vida, o nosso passado, para seguirmos a vida que Deus quer. Ele só nos pede uma coisa: sermos obedientes. Que isso pode mudar toda a trajetória. Imagina se eu não tivesse seguido a voz dele, não tinha gravado o vídeo, não tinha mandado o vídeo para ela. É certo que eu podia ter gravado o vídeo depois de ela ter falado comigo, certo? Mas vocês percebem que aquilo era quase como uma premonição e que eu segui. E depois desencadeou esse desfecho que se calhar Deus já sabia. Por isso é que pediu para eu gravar. Existe o livro Arbítrio, certo?
Mas se isso tudo já estiver destinado, não as pequenas coisas, mas calhar grandes. Só que nós teimamos em não ir por aquele caminho que é-nos proposto. Somos às vezes teimosos. E inventamos culpas por não fazer. Mas quando nos tornamos obedientes, a coisa muda. Acontecem milagres. Coisas novas. Que só esperavam que nós dessemos o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas sem o primeiro passo, nós nunca vamos chegar onde sempre quisermos. E é esta a mensagem de hoje. Se calhar amanhã não vou gravar porque já gravei os 3 vídeos. Mas senti aqui a necessidade de partilhar isto. E é isso.